Graça e paz, alunos. Nós estamos com uma nova disciplina, a disciplina Teologia Filosófica. E é uma disciplina que tenta fazer uma aproximação da relação entre teologia e a filosofia da ciência. E essa proposta desse diálogo entre teologia e filosofia, nessa disciplina, ela se dará através da análise da proposta filosófico-teológica de Hermann Doierd, tá? Um pós-reformador, digamos assim, alguém que resgatou as ideias da reforma protestante, principalmente da reforma calvinista. Nessa disciplina, nós vamos fazer um estudo de suas principais ideias e análise interpretativa de alguns de seus textos. Quem foi Hermann Doierd? Ele foi um holandês, que nasceu em 1894 e morreu em 1977. Ambos os acontecimentos se deram na cidade de Amsterdã. Foi um estudioso jurídico, era formado em Direito, mas por vocação se tornou um filósofo. Fez várias contribuições para a filosofia e outros pensamentos teóricos, incluindo a natureza da diversidade, a coerência na experiência cotidiana e as condições transcendentais para o pensamento teórico, a relação entre religião e filosofia. Mas antes de darmos início, propriamente aos temas tratados por Doierd, nós iremos fazer um panorama histórico pré e pós-reforma protestante. Porque, na verdade, Doierd ele é conhecido por desenvolver um neocalvinismo, uma corrente teológico-filosófica que, inclusive, nos dias atuais, está bem em alta, sendo bastante discutida. E para entender o que é calvinismo, neocalvinismo, a gente precisa compreender o que foi o movimento da reforma protestante, o que antecedeu, o que influenciou a reforma e depois as consequências da reforma protestante. O feudalismo, nós vamos começar por esse movimento chamado de feudalismo, um sistema político-econômico que surgiu durante a Idade Média. É um resultado da síntese entre a sociedade romana em decadência e a sociedade bárbara em evolução. Então, quando o Império Romano ele chega à sua decadência, ele chega a essa situação porque ele é invadido pelos povos bárbaros, chamados bárbaros, que vinham principalmente dos países nórdicos da Europa. E essa sociedade feudalista é uma junção desses dois movimentos, a decadência do Império Romano com o surgimento da sociedade bárbara na Europa. E o que é o Renascimento? Outro movimento bem importante, chamado também de Renascença. É o período da história da Europa, aproximadamente entre fins do século XIV, e o fim do século XVII. Vai do período de 1300 até 1700 depois de Cristo. O Renascimento ele trouxe várias mudanças, E a principal delas que nós temos que compreender é que até aquele momento quem determinava todo o pensamento era a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a Igreja era quem tinha respostas para todos os questionamentos da sociedade na área de saúde, na área social, na área sexual, enfim, na área econômica, na área política, principalmente porque havia uma junção, entre política e religião. Na verdade eram teocracias, digamos assim, porque o que valia mesmo era a determinação que vinha da Igreja Católica Romana, certo?
Mas o Renascimento vai ter uma característica ímpar e super importante da mudança de visão de mundo. Ele foi um movimento cultural, marcou essa fase de transição de valores, de uma transição de um mundo medieval para um mundo totalmente novo. E quem vai emergir? A burguesia, que é uma nova classe social. E onde aconteceu o Renascimento? Onde começou? Na Itália, primeiramente, que foi o centro irradiador dessa revolução nas artes, na literatura, na política, na religião, nos aspectos socioculturais. E muitos acham que a Renascença, o Renascimento, teve a ver somente com a arte. Não. A arte foi um dos pilares do Renascimento, mas ela também ocorreu na literatura, na política e na religião. E o Renascimento ele vai se propagar da Itália, ele vai principalmente para a Inglaterra, Alemanha, os chamados Países Baixos e com menor ênfase em Portugal e Espanha. E o que é o Renascimento? Por que é chamado de Renascimento? O que renasceu? O que voltou? É uma volta aos valores greco-romanos, tá? Retomados pelos artistas, e o nascimento de um universo totalmente diferente, ou seja, foi uma ruptura com o modo de vida mergulhado nas sombras do fanatismo religioso, né? Porque a igreja, ela tinha todo o domínio sobre as pessoas, sobre o pensamento humano, sobre as artes, sobre a cultura. Então, o que a igreja não considerava certo era automaticamente rejeitado e se tornava até crime, não é? Por isso, muitas pessoas morreram, né, em torturas e nas fogueiras, queimados vivos. Por quê? Porque qualquer questionamento aos dogmas, à doutrina imposta pela igreja, era punido dessa forma. Então, se fala muito na caça às bruxas. Não foram só as bruxas feiticeiras que morreram na fogueira, mas poetas, tá? Escritores, pintores, porque eles começam a trazer uma nova interpretação dos fatos da vida humana. Então, do fanatismo religioso, desperta aí uma esfera materialista e antropocêntrica. Materialista por causa do surgimento da burguesia, que é uma nova classe social que vai ascender socialmente, certo? Eles vão ser comerciantes e vão começar a enriquecer. E para a Igreja Católica o enriquecimento e o lucro era sinal de pecado, só eles poderiam enriquecer, né? Não as pessoas. E antropocêntrica porque vai agora ser a figura do homem, o centro, não é, do pensamento, né, que vai permear essa época. Se desloca do divino para o humano. Tá? Antes a ênfase era no divino, agora um divino interpretado conforme os dogmas e doutrinas da Igreja Católica, e passa para o humano, para o homem. Então, dentro do Renascimento, sai a vertente conhecida como humanismo, onde o centro agora de tudo será o homem e não mais aquele Deus apresentado pela Igreja. Quem deu início ao Renascimento foi o italiano Giorgio Vasari, que teria usado a arte dele para explicar o esplendor artístico e cultural vivenciado na Itália neste período. E aí esse esplendor artístico vai se destacar, vai repercutir na pintura, na literatura e na ciência. Na verdade, o Renascimento vai ser a libertação dos artistas, que eles agora vão poder expressar as suas obras, expressar as suas ideias, porque até então a igreja dizia que não era possível. A arte somente é sacra, não é?
Somente os santos católicos, literatura somente a Bíblia, mas lida pelos padres e bispos em latim. E a grande mudança se dará na ciência também. Por quê? Porque até então era proibido fazer ciência. Há provavelmente um atraso de 100 a 200 anos na medicina por causa desse cerceamento das pesquisas medicinais, porque a igreja dizia que quem curava era Deus, através dos seus sacerdotes, entendam bem. Não está se tratando aqui se Deus cura ou não, nós sabemos que Deus cura sim, mas naquela época a cura não vinha através de remédios, não vinha através da medicina, das ervas, que eram muito comuns. Então, isso era considerado bruxaria. Por isso havia perseguição. Mas o Renascimento, então, traz esse resgate de que, sim, é possível encontrar medicamentos através de pesquisas com plantas e com outros elementos da natureza, certo? Surge também uma classe muito importante que são os mecenas, que existe até hoje, né? Que são os patrocinadores das artes. Então, os artistas faziam suas artes e os mecenas tratavam de comercializar. O homem é a peça principal, certo, desse movimento renascentista e antropocêntrico, não é? Antropocentrismo quer dizer o homem é o centro e vai se prolongar por pelo menos um século em toda a Europa ocidental. Aí também vão surgir princípios hedonistas, além do antropocentrismo. Isso é explicado por quê? Porque o homem agora é o centro. Então, o homem vai fazer uma busca no prazer, no momento presente, como tesouro maior do homem. O homem passa a ser individualista, porque como ele é o centro, vai haver uma exaltação do indivíduo e de sua liberdade dentro do grupo social. Tá? E surge também algo chamado racionalismo, tá? Porque até então toda a explicação era dada pelos dogmas interpretados pela igreja e agora as explicações para fenômenos, para doenças, para causas sociais passam a ter uma interpretação racionalista devido a essa centralização no homem. Então, a razão passa a dar respostas aos problemas da sociedade. E há um fato bastante interessante que vai marcar essa época, que é Galileu Galilei, né? Um cientista que até então a igreja dizia que a Terra, o planeta Terra, né? Era o centro do sistema planetário, e aí Galileu, antes dele Copérnico, que constrói um telescópio, né? Galileu constrói um bem mais potente, e eles vão então descobrir que, na verdade, o Sol era o centro do sistema planetário. Por isso, Galileu vai ser condenado à fogueira, mas aí ele se retrata para não morrer. Há poucos anos, né, há poucas décadas que a Igreja Católica reconheceu que ele tinha razão. Já Paracelso, ele vai explorar as drogas medicinais e seu uso, enquanto Gutenberg vai descobrir um novo meio de reproduzir livros. Prestem atenção, porque essa questão da reprodução de livros vai ser fundamental para a expansão da Reforma Protestante, certo? Então, o Renascimento é um resgate, na verdade, da antiguidade clássica grega, principalmente das ideias de Aristóteles, Platão e Sócrates. E também a gente vai estudar agora sobre a própria Reforma Protestante, né? Por que o Renascimento vai influenciar a Reforma Protestante? A Reforma Protestante aconteceu em 1517, o seu início. Lembrando que Martinho Lutero não queria formar uma nova igreja,
queria reformar a Igreja Católica Apostólica, por isso se chama Reforma, tá? E quais são as características desse movimento? É um movimento restaurador, primariamente ela é religiosa, mas suas dimensões de maneira alguma são somente religiosas. Elas são políticas, elas são econômicas e são sociais também. Nessa fase surgem as igrejas chamadas históricas do protestantismo. E quais são as 4 manifestações da reforma protestante? As 4 principais: o luteranismo, o calvinismo, o anabatismo e o anglicanismo, que nós vamos ver cada um deles. Causas da reforma protestante: a situação da Igreja Católica medieval, essa questão de que a Igreja determinava quem deveria viver, quem deveria morrer, o que era certo, o que era errado. Muitos povos, muitos países estavam insatisfeitos, tanto politicamente como religiosamente. Era preciso que dessem doações para a construção da Basílica de São Pedro, o que nós conhecemos hoje como Vaticano. Então, os reis, os príncipes já não aguentavam mais dar dinheiro para a Igreja Católica. A cada vez mais a Igreja cobrava mais impostos. O nacionalismo emergente, ou seja, cada país queria ter o seu reconhecimento, as suas características como país e não serem liderados por um centro chamado Igreja Católica Apostólica. Preparação. Antes dos reformadores, nós tivemos os pré-reformadores. John Wycliffe, John Hus, são dos mais conhecidos, tá? E o que é que eles, por que eles lutavam? Pelo quê? Pela tradução das escrituras nas línguas locais. Lembrando que as escrituras elas estavam em latim, só os sacerdotes sabiam latim, essa língua, e eles liam a Bíblia nas missas em latim, então as pessoas não entendiam. Então, poderia se pregar qualquer coisa como verdade absoluta. A obra dos humanistas, que nós já vimos, também foi uma preparação para o rompimento com a Igreja Católica. Qual foi o estopim da reforma? A experiência religiosa de Lutero, lendo a Bíblia, ele pôde ver que vários dogmas que eram dados como verdade absoluta realmente não eram assim. Não estava assim na Bíblia. A eleição do Sacro Imperador Romano, tá? E a escolha do arcebispo de Mainz, que foi Alberto de Brandemburgo, que esse homem foi um verdadeiro terror, para os países, pois ele aumentou significativamente a perseguição e também os impostos pedidos aos países para a igreja. A venda das indulgências, ou seja, se vendia salvação, se vendia várias coisas, e pseudos objetos sacros, como pedaços da cruz de Jesus, como o sangue dos mártires, dos apóstolos, tudo isso era vendido como se fosse uma feira e que as pessoas deveriam então comprar e com benefício próprio para diminuir o tempo no purgatório e para obter a salvação. E o estopim mesmo foi as 95 teses que Lutero colocou na porta da igreja da Catedral de Wittenberg, onde ele então faz 95 contestações de dogmas católicos. E ele não fez isso do dia para a noite, ele vinha estudando cada um desses dogmas e ele então vai e contesta essas teses, que a igreja dizia ser verdade. A reforma luterana, logicamente, é iniciada por Lutero, um alemão,
tá? Em 1505 ele ingressa no mosteiro agostiniano. Em 1512 torna-se professor da cidade de Wittenberg, a mesma cidade onde ele vai, e coloca as 95 teses, prega, né, na verdade, ali na porta da igreja. E de 17 até em 1517, na realidade, em 31 de outubro, ele convoca a comunidade acadêmica para um debate sobre as indulgências, que estavam ali dentro das 95 teses. Esse é o estopim, é o início realmente da reforma, e nós daremos continuidade na próxima aula. Graça e paz a todos, e nos vemos na aula 2.